tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, ao seu lado no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir, quem for por onde ele andar, no seu monte santo um novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca assim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca assim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Amém. Essa vitória é a nossa esperança, porque um dia Jesus voltará. Que essa esperança seja o que nos motive a viver a nossa vida aqui na terra, porque um dia, quando lá dos céus descendo, o Senhor voltará para nos buscar. Amém? Quando lá dos céus descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, e chegou o grande dia da vitória do meu Rei, e eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Glorioso no milênio vai reinar aqui Jesus, o Cordeiro que imolaram sobre a cruz. As nações verão então o resplendor do grande Rei, e eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas faustoso veio o dia da vitória do meu Rei, e eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim
lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Podem vir, vamos orar para que elas possam ir também para o seu culto infantil. Esse é um momento precioso para nós, quando nós podemos estar intercedendo, orando pelas nossas crianças. Joia? Vamos orar? Vamos fechar os olhos. Vamos aquietar. Podem acabar de chegar. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso de louvor, adoração aqui na casa do Senhor. Muito obrigado por esse tempo agora que podemos orar pelas nossas crianças, pelos professores, para que o culto que elas terão a seguir possa realmente, ó Deus, abençoá-las, instruí-las, para que elas caminhem ainda mais perto do Senhor. Intercedemos, ó Deus, pelos seus lares, para que elas tenham todo o acolhimento, toda a atenção, todo o apoio para o seu desenvolvimento espiritual. Pedimos, ó Deus, que a graça do Senhor acompanhe durante todo o tempo, a fim de que elas permaneçam fiéis ao Senhor. Oramos com gratidão e no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sair bem devagar, tranquilas, tá bom? Podem sentar. Queremos saudar aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus possa abençoar cada pessoa, cada família, cada lar que está em sintonia conosco pela transmissão, pelos canais da internet do nosso culto. A nossa oração é que Deus esteja abençoando cada uma dessas pessoas também. Alguns avisos aqui e alguns pedidos de oração. Primeiros avisos. No próximo sábado, jovens, há uma programação da FEMOSSE, lá na Igreja Cristã Evangélica do Jardim Maringá. Está aí, ó, o professor Aramis vai estar falando com esse tema que está aí, e vocês todos são convidados. Vão direto, vão encontrar aqui? Vão encontrar aqui. Então, um pouco antes desse horário aí, vocês venham para cá e daqui podem sair para estar participando dessa programação. Alguns dos nossos jovens estão chegando de Atibaia, do encontro de jovens da editora Fiel, que aconteceu ali de sexta até agora à tarde, né? Até hoje, e eles vieram. Pelo menos a primeira impressão que a Aline me passou é que foi muito bom. Jovens do Brasil inteiro reunidos ali nesses dias, com palestras, com momentos preciosos de comunhão com Deus, de ensino da palavra de Deus. No próximo domingo, nós teremos também uma programação muito especial aqui na igreja. Vai ser o aniversário do Docmos, né? Então, mais um aniversário chegando aí. Então, a ideia, quarto, né? Aniversário. A ideia é que nós queremos que todos vocês estejam aqui, tragam convidados, um momento muito especial de celebração pela vida desses irmãos, pelo ministério que eles têm tido e que tem abençoado muita gente. Nós somos gratos a Deus pela vida deles e pelo ministério deles também, tá bom? Aconteceu sexta e sábado aqui em nossa igreja, o bazar que as irmãs promoveram durante esses 2 dias, uma iniciativa do Ministério de Mulheres da igreja, e a igreja agradece esse empenho, esse apoio que elas têm dado, e esse ministério tão importante para a nossa igreja. Certamente aqueles que vieram aqui puderam ver a exposição, puderam comprar, né? Puderam cooperar com o Ministério das Mulheres, tá bom? Ainda em aviso, hoje teremos cantina. Os irmãos vão estar preparados ali para nos receber depois do culto.
É um momento também muito importante de comunhão entre nós. Não precisamos sair para comer fora, vamos ter aqui entre nós mesmos, tá bom? Agora, pedidos de oração, e nós vamos estar em seguida orando. Primeiro, está chegando gente nova aí para a família do Ralph, é isso? Então, terça-feira, a Fernanda, a nora, vai estar fazendo a cesárea, né? Está marcado, então, para o nascimento, é uma menina. Depois de tantos homens, vão chegar uma menina ali, né? Vai por graça nesse lar aí. Os avós estão já contando os dias e as horas, né? Para a chegada de mais, agora uma neta, né? Entre as famílias. Vamos orar, então, pela Fernanda, pelo Ralfim, para que Deus abençoe esse casal, essa família, que corra tudo bem com eles, né? E com a criança também. Quem está pedindo oração e pedindo empenho nosso é a Sandra. Lembram que já estamos orando há algum tempo aqui, com problema nos olhos, né? Com um dos olhos dela, um do seu olho, e ela pede a nossa oração. A situação não é simples, é bem grave, e ela quer que a gente ore. Eu queria que nós tivéssemos agora esse tempo de oração. Primeiro, silenciosamente. Vamos lembrar da Fernanda, do Ralfim, dessa criança, e vamos lembrar da Sandra, além dos demais pedidos que estão aí no boletim. Temos orado aqui constantemente, tá? Então, eu queria que a gente tivesse esse período de oração silenciosa. Depois, por favor, leve o microfone para o pastor Wilma e ele encerra esse período. Mas vamos estar orando, todos nós. Nosso Deus e Pai eterno, Tua palavra nos diz que é o Teu Espírito Santo que nos ensina a orar, que nos ensina a clamar ao Senhor. E queremos fazer deste momento um momento de clamor ao Senhor, debaixo da orientação do Teu Espírito. Os motivos foram aqui apresentados, ó Pai, motivos de saúde. Também aqueles que precisam do agir sobrenatural do Senhor em suas vidas, na área espiritual, nas lutas que têm atravessado. Suplicamos ao Senhor, que é o Deus da vida, que é o Deus que dirige a história, que é o Deus que tem uma vontade soberana, boa, perfeita e agradável. E o meu pedido e o pedido que a igreja, eu creio, levantou neste momento é que a tua vontade se cumpra na vida de cada um desses que precisam do agir do Senhor. Essa criança que está para nascer, essa cirurgia que está para acontecer, tudo isso está diante do Senhor e debaixo da tua soberania. E nossa oração no nome de Jesus é que o Senhor possa conduzir tudo isso para um sucesso, para o desejo dos familiares, mas acima de tudo, para que o teu nome seja glorificado. Nós suplicamos assim ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu não mencionei, mas faço questão de dizer agora, nós vamos orar também pelo pastor Evaldo, que está sentado aqui, mas ele não está tão bem quanto deveria, né? Ele está com um problema sério aí de garganta, uma ameaça de pneumonia, né? Então ele teve assistência médica, ele pregou de manhã aqui, mas ele saiu do hospital quase e veio direto para cá. Então vamos lembrar dele durante essa semana, para nós colocarmos ele diante do Senhor, tá bom? Abram suas Bíblias em Isaías. Queremos ler aí no capítulo 60. Alguns versos.
partir do verso 18 até o 22. Isaías 60, versos 18 a 22. Diz assim na minha versão aqui: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, e de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos para sempre, herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Amém? Que Deus nos abençoe com essa leitura, e queremos tirar daqui algumas lições para a nossa meditação de hoje à noite. Temos um hino? Vamos cantá-lo? Vamos nos colocar de pé. Rochedo forte é o meu Senhor, refúgio na tribulação, constante, firme, amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso amigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso amigo no temporal, refúgio na tribulação, lugar de sombra no verão, descanso na tribulação, vigia fiel na escuridão, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso amigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso amigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, consolo na tribulação. Ancoradouro singular, consolo na tribulação. Oh, Cristo é nosso amigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso amigo no temporal, refúgio na tribulação. Jesus é o nosso benfeitor, auxílio na tribulação, presente eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso amigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso amigo no temporal, refúgio na tribulação. Amém. Podem sentar. O nosso tema de hoje à noite
nunca perder a esperança. Se há algo que nós temos que nos apegar, é a esperança. E nos dias em que nós vivemos não está sendo fácil isso, porque parece que há uma corrente atuando para nos levar sempre para o lado contrário. E o contrário de esperança é desesperança. Falta de perspectiva, falta de futuro. Parece que nada vai dar certo, parece que nada funciona. Todos os dias somos bombardeados por notícias e fatos devastadores. Eu parei ao longo dessa semana, quando eu estava preparando essa mensagem aqui, e eu listei aqui alguma coisa, só para a gente relembrar, para ver como é que essa corrente está funcionando e como nós somos afetados. Primeira coisa que eu pus aqui, calamidades. Quantos acompanharam aí, dias atrás, né? Milhares de famílias no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tiveram as suas casas simplesmente alagadas. As plantações destruídas. Não são uma, duas, milhares de pessoas. Então, como não ficar afetado com uma situação crítica como essa? Como repor tudo isso? Vou passar de leve, né? Porque tem muita coisa aqui. Mas não posso deixar de citar a questão política, né? Corrupção, desgoverno, descrédito total. Cada dia uma novidade, pior do que a outra. E eu me lembrei de uma frase do Dr. Ulisses Guimarães, lá atrás. Só que ele morreu tem quase 30 anos. Mas ele disse assim: a corrupção é o cupim da República. Mais de 30 anos que ele disse isso. Não melhorou a situação, foi piorar. Vamos para a economia. Não tem como ela não ser afetada por todo esse desgoverno que está aí. Então ela sofre o reflexo. Nós temos que saudar que há fatos positivos, isto é, a inflação está em queda, juros em queda, mas nem por isso o nosso PIB decola. A taxa de desemprego é recorde. Quando você para examinar e para pensar, quem não tem aqui alguém na família que não está desempregado? Mais de 13 milhões de pessoas. Então não é uma coisa para nos dar alento, né? Pelo contrário, os especialistas, eles falam de manhã uma coisa, aí ao longo do dia saem algumas notícias, aí quando é à noite eles têm que refazer. Olha, não é bem assim, já não vai ser aquilo que nós imaginamos. Então, infelizmente, não haverá uma mudança desse quadro tão rapidamente. Que falar dos ataques terroristas na África e na Europa? De repente só sai a notícia. Morreram tantos. Explodiu isso, fez aquilo. A pessoa sai para um momento de lazer, ir a um local aprazível, sem a mínima ideia de que, de repente, ali é um lugar de perigo. Porque alguém vem e detona uma explosão ali e afeta as pessoas. Catástrofes. Lembram do incêndio de Londres, a semana passada? Que loucura aquilo, você vê aquele fogo num prédio. Como? Como é que é isso? Hoje, nós nem refizemos desse forte ataque, e acontece agora lá em Portugal, mais de 60 pessoas mortas em pleno fogo, pessoa dentro do carro e não tem para onde correr, não pode voltar, não pode avançar, e não pode enfrentar o fogo.
Não é brincadeira isso, né? Então, são fatos que estão acontecendo. Aqui agora, pertinho de nós, no norte do país, Amazonas, não sei quantos viram uma reportagem, as cheias, a água vem, vai, daqui a pouco, todas as casas alagadas. 39 municípios foram afetados. Também não é para a gente ficar contente com isso, né? Falar de doenças, falar de assassinatos, de assaltos. Você liga a televisão, você fica pasmo de ver. Cada hora alguma coisa. Então, são coisas que eu levantei. Bom, vamos para a última aqui. Para passar de passagem, né? Entretenimento. Qual que é a maior fonte para o brasileiro e mais barata? Televisão, né? Não dá para assistir. Além das notícias, se você vai para as programações, você fica espantado com as cenas de pornografia, sexo, violência. Então, é difícil. Como viver? Esse texto que eu li para vocês, eu quero falar um pouco antes do profeta. Isaías viveu e profetizou numa época que estava acontecendo muitas coisas lá em Israel, como está acontecendo hoje, como nós estamos hoje sendo afetados, né, por tudo que está acontecendo. E ele então recebe de Deus uma palavra que ele tinha que trazer ao seu povo. Mas vamos recapitular qual era o contexto que ele trouxe as suas profecias, como o povo estava vivendo. Primeiro capítulo aí de Isaías, por favor, voltem aí. No capítulo 1, verso 4, vamos conhecer a nação de Israel e o seu contexto. Diz assim: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Verso 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. O profeta registrou a seguir a severa recriminação de Deus. O verso 11: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quer dizer que de repente Deus falou assim: olha, isso aqui não vale nada. Isso aqui que vocês estão fazendo é só para cumprir compromisso. Não há nenhum envolvimento de vocês nessas ofertas. Não há mudança de atitude. Não há esse desejo de exaltar a Deus, mas livrar a pele de vocês. Só isso. E o que vai acontecer a seguir, né? Ele não só mostra essa recriminação. Vamos para o capítulo 5. Ele agora vai registrar os ais de Deus. Verso 8 do capítulo 5. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente
não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor. Interessante nós vermos, né, que Deus está usando o profeta para transmitir um recado para o povo, e Deus expressa a sua indignação diante das atitudes e das ações daquele povo. Não é diferente o quadro de hoje, né, meus irmãos? Agora, interessante verificar que Isaías, ele exerceu seu ministério por mais de 40 anos. Já imaginaram isso? Você durante 40 anos ser o porta-voz de Deus para o povo, e você transmitir o recado para o povo, você não vê mudança nenhuma na vida do povo. E pelo contrário, você vê que Deus está a cada dia mais indignado, mais irado com essa nação, com esse povo, querendo destruir esse povo. E Isaías exerceu esse ministério com total fidelidade a Deus, mesmo sem ver nenhuma consideração da parte do povo pela mensagem que eles recebiam. Será que é fácil manter a lealdade, a fidelidade a Deus num contexto desse? Eu fico imaginando, né, como é que Isaías se sentia. Porque quando nós vamos avaliar o ministério de alguém, ou a vida de alguém, para nós batermos o carimbo e dizer assim, bem-sucedido, nós queremos ver frutos, resultados, né? No caso aqui é um profeta. Ele está ali entre o povo e Deus. E não há mudança na vida do povo. Como é que Isaías se sentia? E sabe o que é interessante a gente perceber? Eu não vou ler, por causa do tempo, mas leiam depois o capítulo 6 de Isaías, quando ele recebe o chamado de Deus para ser profeta. Deus não enganou ele. Falei, Isaías, seguinte, estou chamando você. Você vai ser o profeta aqui. Você agora que vai transmitir um recado para o povo. Agora vou te adiantar para você uma coisa. Eles não vão te ouvir. Eles não vão te ouvir. Tudo que você disser, vai entrar aqui, sair aqui. Como exercer um ministério desse? Como permanecer ainda e ir avante? Como não entregar os pontos? Como não perder a esperança? Nós estamos num quadro semelhante. Eu citei aqui para vocês, né? No caso de Isaías aqui, a situação que já era crítica no início de sua missão, ficaria pior nos anos seguintes. Ele é porta-voz de uma mensagem que ia dizer para o povo, ó, sabe de uma coisa? Vai haver um cativeiro. Vocês vão ser levados daqui. Vocês vão perder a pátria de vocês, a casa de vocês, a comunhão de vocês. Esta referência que vocês têm aqui vai acabar. Ele previu, ele não viu. Ele só previu, porque isso foi acontecer tempos depois. Nesse período, né, do cativeiro, que aconteceria depois, a nação seria totalmente destruída. Os habitantes deixados para trás perderiam todas as esperanças. Esse era o quadro. Só que Deus é um Deus de alianças, Deus de promessas. Deus ia dizer para Isaías, ó, esse é o quadro, mas deixa eu puxar um pouquinho aqui e mostrar para você depois desse quadro. O que vai acontecer? Né? Aí sim, aí entra o texto que eu li. Lógico que tem outros ainda, mas esse que eu li hoje é algo que viria muito depois.
Por causa da aliança de Deus com esse povo, Deus dá ao profeta uma palavra que ia transformar da água para o vinho a vida daquela nação, daquele povo e da própria humanidade. Esse texto que nós lemos não é só para Israel. Não é só algo que aconteceria depois. É algo que ainda está por acontecer. Teve parte que já aconteceu, mas tem parte que vai acontecer bem depois. Vamos. Então a profecia prevê tempo de restauração pós-exílio, mas aqui também há um sentido escatológico, mostrando lá no fim de todas as coisas. Já pensou? Valeu apenas Isaías ser fiel ao Senhor, continuar firme no seu posto, recebendo as instruções do Senhor e proclamando, ainda que não visse nenhuma mudança, porque Deus deu a ele conhecimento de coisas que só ele pôde perceber e ver. O povo, ainda que tenha ouvido, como eles não deram ouvidos, não foram abençoados por isso. Jerusalém seria restaurada, o povo retornaria para a sua cidade, mas o sentido maior e transcendente é que esse texto está apontando para a Jerusalém celestial, lá no fim de todas as coisas. Nós, igualmente, não podemos ficar presos às coisas do mundo presente, que vai de mal a pior. Os nossos olhos têm que ver além disso. Deus continua sendo Deus. Ele tem o domínio, o governo de tudo e de todos. E Ele cumpre cabalmente a sua vontade. Ele não depende do bom humor das pessoas, dos povos, nem do seu próprio povo. Ele vai cumprir tudo. Essa profecia, meus irmãos, quando a gente entende ela, ela muda o foco da nossa vida. Porque nos faz olhar para cima, para o além, para a presença de Deus e para a ação de Deus. Não mais o peso da dor, da derrota, não mais a rebelião, não mais as tribulações, não mais a disciplina de Deus, mas a alegria, paz, comunhão, harmonia com Deus e com o próximo. É isso que ele está vendo aqui, é isso que ele está dizendo aqui nesse texto. Verso 18 ele diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra. Você imagina isso? Um lugar assim? E ele segue dizendo: de desolação ou ruínas nos teus limites, não haverá mais isso, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Que coisa boa. Eu não li os versos antecedentes, que antecedem aqui, 17 e tudo, mas que se você parar para ver ali, lá está dizendo, ouro em lugar de bronze, prata em vez de ferro, bronze em lugar de madeira, ferro em vez de pedras, paz e justiça no lugar da ira e disciplina do Senhor. Do lado de dentro, então, dessa cidade, o que ia prevalecer? Bem-estar, felicidade, gozo, louvor. Você imagina isso? Naquilo que era calamidade, naquilo que era desolação, devastação, Deus mostra o outro lado da moeda. E põe uma mensagem como essa, que certamente ia mudar bastante a vida do profeta, e o povo também teria uma transformação. Ainda que aquela geração não experimentasse isso. Dr. Russell Shedd tem uma frase que ela me impactou muito
quando ele a disse de viva voz para um grupo de colegas. Ele diz assim que a esperança é o combustível da fé. A esperança é o combustível da fé. Se nós não tivermos esperança, a nossa fé tende a murchar. E dificilmente nós vamos perseverar. A própria palavra esperança, ela pressupõe que você não vai esmorecer, você não vai desistir. Você não vai ficar pelo caminho, mas que você vai em frente. Você vai perseverar. Então ela é importante. É por isso que outro profeta que veio depois, Jeremias, ele lá nas suas lamentações, ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Texto bem conhecido de todos nós. E lá na sequência, nos versos Lamentações 3, 21, ele dá uma razão pela qual ele quer trazer à memória a esperança, aquilo que pode motivá-lo. Ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isto é, ele entendia que as misericórdias do Senhor não têm fim. Não é algo passageiro, ela é duradoura, para sempre. Ainda que não estejamos enxergando Deus agindo com misericórdia, Ele está agindo. Até quando Ele disciplina, é fruto da misericórdia, querendo uma restauração, uma mudança na nossa vida. Israel foi estabelecida, a nação, para ser luz para os gentios. Deus, como Pai, Ele tem que disciplinar para poder trazer de volta ao lugar que é devido, assim como nós fazemos com os nossos filhos. Não podemos simplesmente abandoná-los. E ele continua dizendo, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Esse mesmo Deus de Isaías, esse mesmo Deus de Jeremias, é o nosso Deus. Então, por isso, nós podemos sim, também termos esperança, vivermos uma vida para honrar e glorificar o nosso Deus. E não ficarmos presos àqueles problemas que têm afetado a nossa nação, o nosso povo e a nossa própria família. Mas nós podemos avançar, nós podemos seguir em frente. Voltando ao capítulo 60 de Isaías, verso 19. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará. Porque isso não vai ser necessário. Não que não vá acontecer. Não que isso vá acontecer. Não vai ter mais sol, não vai ter mais. Não é bem isso. Mas não vai ser necessário essa luz que eles transmitem. E ele diz a razão. Ele diz, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Uma pergunta aqui, bem simples e rápida, né? O que você prefere? A luz do sol e da lua? Ou a presença e a glória de Deus? Para te dar luz, direção, te dar paz, segurança. Porque a presença de Deus, da sua glória, significa tudo isso, né? Então, eu fico imaginando aquele povo recebendo uma mensagem como essa. Será que dava para entrar na cabeça deles isso? Será que dava para eles entender que bastava o arrependimento, a volta para Deus, para que eles já sentissem na sua própria geração uma mudança de curso? O tempo da vida eterna
será também de alegria perpétua. As tribulações serão coisa do passado. Não vão mais existir. Que coisa, né? Luz perpétua. Que luz é essa? É a presença do Senhor, a presença de Deus no meio do seu povo. Meus queridos, nós podemos crescer muito na nossa relação uns com os outros e com Deus. Basta nós darmos tempo para conhecermos aquilo que Deus reserva para nós. Aquilo que Deus tem mandado por meio dos seus profetas, para que a gente possa receber, instruir a nossa vida e assim vivermos para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Verso 20: nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias de teu luto findarão. Vão acabar. Você imagina isso? Um tempo precioso desse. Isso está se referindo que Israel iria receber, depois da volta do cativeiro, um tempo de paz e de alegria, de manifestação da graça, da bênção de Deus na vida deles. Mas também nós estamos olhando lá para o final de todas as coisas, na Jerusalém celestial, aquilo que nos aguarda. E nós esperamos, e nós cantamos aqui, quando do céu Jesus voltar, nós esperamos estar aqui prontos para recebê-lo, né? E sermos agraciados pela presença dele. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Esse é o propósito de Deus, de trazer esta bênção para esse povo. Vamos lá para a referência, essa referência aqui está lá em Apocalipse, lá no capítulo 21. Verso 17. Medi também as suas muralhas, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da mulher, aí vai citando como é que era essa cidade lá, como é que ela funcionava, as 12 portas, como é que estavam. Aí nos versos 23, a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então a presença de Deus, a presença do Cordeiro, vão dar esta luminosidade tal que o sol e lua vão perder o seu esplendor diante dele. A Shekinah de Deus, a glória de Deus presente, ela dispensa essas outras coisas. Interessante que hoje nós somos o santuário de Deus, santuário do Espírito Santo. Hoje nós devemos resplandecer a glória de Deus aqui, mas lá é o próprio Deus presente, é que vai resplandecer a sua própria glória. Graças a Deus por essa promessa especial para o seu povo. Precisamos entender que essa justiça, né, serão justos, todo o povo será justo e para sempre vão herdar a terra. Isso não é por seu próprio mérito.
não é por algo que você tenha feito. Isso é um crédito dado por Deus, é graça de Deus. Não é fruto de obras de ninguém, ninguém teria esse poder. Seguindo a sequência aí de Isaías, capítulo 61, verso 3, ele diz isso. E a pôr sobre os que estão em Sião, os que em Sião estão de luto, uma coroa de glória, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Para a sua glória. Então nós seremos, o povo de Deus será revestido de algo especial dado por Deus, para que experimentem isso que o texto diz. Então vai mudar plenamente, totalmente. Essa situação que nós vemos hoje, ela não é final, meus irmãos. Ela pode durar, mas ela não é final. Então nós não podemos perder a esperança, pelo contrário, precisamos manter firmes no caminho do Senhor. Ele conclui o texto lá de Isaías 60, dizendo: o menor virá a ser 1000, o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. O cumprimento do pacto abraâmico reserva vitórias e bênçãos incomparáveis para Israel. Desde a menor pessoa e família, todas são contempladas por Deus, com força e vigor invencíveis. Não nos esqueçamos que também estamos dentro das bênçãos prometidas por Deus a Abraão. Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós não podemos e não devemos ficarmos, achando que, então nós, não tem jeito mesmo, a situação está feia, vamos entregar os pontos. Nunca, nunca, nunca. Pelo contrário, nós precisamos mais e mais nos enriquecer da palavra do Senhor, da ação, da presença do Espírito Santo do Senhor, a fim de que Ele cumpra em nós os seus desígnios e os seus propósitos. Eu fico imaginando que Isaías, quando ele recebeu toda essa riqueza de palavra de Deus, ele deve ter exaltado, ele deve ter glorificado a Deus, ele deve ter ficado assim num estado muito especial de comunhão com Deus. Porque quando ele via as coisas, não era isso que estava acontecendo. Mas Deus está dizendo para ele: calma, não se preocupe, confie, mantenha a esperança, mantenha a sua fidelidade. Continue perseverando. Hoje à noite, o desejo do nosso coração é justamente esse: é chamar a nossa atenção de que nós não podemos recuar. Nós não podemos desanimar. E nós não podemos perder a esperança. Uma mensagem que deve estar permanentemente em nossa mente e coração é a esperança. Pois o melhor ainda está por vir. Por mais caótica e devastadora que sejam as experiências vividas, ou o contrário, as belas e extraordinárias que nós possamos passar por elas, nenhuma delas podem ser comparadas com o que Deus tem reservado para o nosso futuro. É muito maior, muito melhor. Deus tem o controle de tudo e de todos. Ele constrói a história, mas Ele vai muito além da história.
Ele não se prende a esses fatos. Viver em sintonia com essa perspectiva nos ajuda a enfrentar a realidade presente, que está marcada por conflitos, dores, sofrimentos, como eu listei para vocês aqui no começo. Mas essa não é a palavra final. Graças a Deus que ela não é. Hoje de manhã, pastor Evaldo, antecedendo a ceia, ele e a sua mensagem, ele lembrou a todos nós um texto de Jesus, uma promessa de Jesus, uma palavra de Jesus, que está lá no final de Mateus 28, 20. Estão lembrados? Vamos juntos? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. De novo? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Palavra de Jesus. E ele usou um texto que está aqui pertinho do que eu estou usando agora à noite, e eu vou então lembrá-los, né? Que é Isaías 59, versos 20 e 21. 19, 20 e 21. Como é que Jesus vai estar conosco todos os dias? Aí ele trouxe aqui para esse texto. Ele diz: virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Que aliança é? O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos. Não se apartarão, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Então eu queria fazer um link dessa minha mensagem de hoje à noite com essa palavra que nós recebemos hoje de manhã. Que não pode fugir da nossa mente, do nosso coração, essa promessa de Jesus. Mediante essa promessa de Jesus, os discípulos que antes estavam atemorizados, que estavam acanhados, que estavam encolhidos, eles agora mudam de posição. Porque agora eles têm o quê? Essa promessa de Jesus. E ela se cumpriu quando? Atos capítulo 2. Com a chegada de quem? Quem é que estava prometido aqui? O Espírito. Então o Espírito Santo chegou. Hoje ele vive onde? Dentro de nós. Então nós temos o Espírito Santo conosco, que relembra para nós as palavras de Jesus, de estar nos acompanhando para e passo. A presença de Jesus em nosso dia a dia se dá pela presença e ação do Espírito Santo. Se não fora Ele, a igreja do Senhor não existiria. Porque quem é que dá poder? Quem é que dá proteção? Quem é que nos guia? Quem nos ilumina? Quem nos santifica? O Espírito muitas vezes vai usar essa palavra aqui para trazer força para nós, ânimo, para nós continuarmos a nossa caminhada. Louvado seja Deus pela presença desse Espírito. Com essa companhia e proteção, não há espaço para perder a esperança. Muito pelo contrário, temos plena condições de viver e de viver vitoriosamente.
Hoje de manhã, na nossa classe, eu quero terminar com isso, nós estávamos estudando sobre justificação e nós fomos lá para Romanos, capítulo, usamos vários textos, mas principalmente o capítulo 8. Lá no seu final do capítulo 8 de Romanos, quando Paulo escreve àqueles crentes, vivendo também dias de muita aflição, muito sofrimento, muita perseguição, com o governo, com o rei, detonando em cima dos cristãos. Aí ele traz essa palavra. Verso 31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ele vinha dizendo várias coisas boas, importantes, que Deus tem para nós. Projetos, planos de Deus para nós, para o seu povo. E aí depois ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que você vai ficar preso às dificuldades da vida, os problemas? Aí ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, Jesus, não poupou. Por que não poupou? Porque ele tinha em vista a nossa restauração, a nossa salvação, a nossa reconciliação com ele. Ele diz: antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Dá para entender essa mudança, essa transformação? Caos com Deus, vitória, bênçãos. E Deus já deu provas desse amor por nós, ao deixar Jesus ir à cruz em nosso lugar, para que ele pagasse o preço da nossa reconciliação, pagasse o preço para que agora fôssemos templo do Espírito Santo, e para que agora tenhamos forças, vigor, para vencermos as lutas da vida. Graciosamente não dará todas as coisas para nós? Não é isso que temos recebido de Deus? Não é isso que ele tem feito por nós? E para concluir, versos 33 e 34, ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que vai nos defender? Ele diz aqui: é Deus quem os justifica. Então é o próprio Deus que é a nossa defesa. É Ele que vai justificar a nossa vida. Nele nós somos mais do que vencedores. E ele diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. E o que ele faz lá? Intercede por nós. Eu queria que hoje à noite, ao sairmos daqui, não saíssemos com aquelas palavras de início, aquelas cenas que eu pintei no começo, mas com essa cena aqui. Uma cena que se passa lá no céu, Deus fazendo a obra, Deus fazendo tudo que é do propósito dele. Tudo isso aqui já aconteceu, meus queridos. Ou você acha que não? Então nós temos totais condições de vivermos uma vida rica, cheia de esperança. Por isso que a Bíblia diz que feliz o homem cuja esperança é o Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que essa semana nós tenhamos tempo para apreciar a palavra de Deus, para buscar nela alimento,
conhecimento que venha edificar a nossa vida, que venha fortalecer a nossa fé, renovar a nossa esperança, a fim de que, de fato, nós possamos ser vasos úteis nas mãos do Senhor. Amém? Curve a sua cabeça. Tenha o seu tempo com Deus. Peça a Ele que, de fato, hoje à noite, de alguma forma, Ele esteja agindo pelo seu Espírito e Ele faça com que saiamos daqui melhor do que entramos e possamos ter uma semana de graça e de bênção dEle na nossa vida. Pai querido, muito obrigado. Reconhecemos que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem nos dado condições de conhecer o Senhor, amar o Senhor, obedecer o Senhor e servir ao Senhor. O Senhor tem nos dado uma igreja para estarmos e para sermos instruídos na palavra do Senhor. O Senhor tem nos dado a Tua palavra, que é rica, poderosa, inesgotável, e que tem riquezas aqui que podem mudar o foco da nossa vida, que podem nos levar realmente a um crescimento espiritual. O Senhor tem nos dado o Teu Espírito, o Espírito Santo, para fazer morada em nós, para nos guiar, para nos consolar, confortar, instruir, a fim de que nós não fiquemos pelo caminho, a fim de que não voltemos atrás, mas perseveremos realmente nessa nossa caminhada cristã. Por favor, dá aos teus filhos, a todos nós aqui, aqueles que nos veem e nos ouvem, esta confiança, essa dependência do Senhor, para que a esperança realmente nos norteie aqui nesse mundo caído, mundo em que os homens estão fazendo tudo ao contrário do que o Senhor planejou, do que o Senhor deixou como instrução. Porém, o teu povo, nós, o teu povo, queremos sim caminhar, e queremos caminhar espelhando a glória do Senhor. Queremos caminhar testemunhando a presença e ação do Senhor na nossa vida. Ao longo dessa semana, Senhor, nos abençoe, cuida de nós, nos leve realmente a preservarmos essa fé que o Senhor tem dado para nós. Que os nossos olhos estejam firmes, fitos no Senhor. Sabemos que é o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que nos defende dos ataques do maligno, dos ataques dos homens maus. Quantas coisas estão acontecendo, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado. Confiamos que o Senhor vai continuar fazendo isso. Mas independentemente do que venha acontecer, o nosso desejo é continuarmos leais, obedientes e fiéis ao Senhor, até o fim da nossa caminhada, ou até a volta gloriosa do Senhor. Assim oramos com gratidão e no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Vamos ao nosso último cântico. Lembrando mais uma vez, vamos ter a cantina. Lembrando os compromissos, os jovens, sábado lá no Maringá, encontro aqui, por volta de 7 e pouquinho, para irem para lá, né? E no domingo, culto especial aqui, festa, o 4º aniversário do Grupo Docmos.
traga seus visitantes para estarem conosco, tá bom? Vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, cante um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reina perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de lutas, cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor. E de tudo que sofres tu te esquecerás, fruirás gozo e calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vem após negra noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Amém. Graças a Deus. A paz nós temos porque fomos justificados pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos fechar os olhos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, consolação e direção do Espírito Santo sejam conosco e conosco permaneçam até que Jesus Cristo volte. Amém. Amém. Uma boa semana para todos.